Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre dicas de Python. O meu nome é Heron Nascimento e hoje nós vamos trabalhar com análise de dados. Nós vamos analisar, processar e visualizar dados de alguns alunos de um curso online. E para isso vamos utilizar o Python, a biblioteca Pandas e também gerar gráficos utilizando a Matplotlib. Então, vamos ao trabalho de hoje. Nós vamos importar um arquivo CSV. Esse arquivo CSV que vocês estão vendo agora na tela contém dados de 500 alunos, onde você vai encontrar o curso, a nota, a frequência, se ele realizou algum projeto e se ele foi certificado ou não no curso. E durante o projeto de hoje nós vamos ter esse resultado que está aqui na tela. Vamos utilizar recursos do Pandas para que a gente possa fazer a análise de dados. Então nós vamos ter aqui acesso aos primeiros registros, vamos ter aqui informações gerais sobre esse arquivo CSV, cálculo de média, total de aprovados por curso, e no final nós vamos ter alguns gráficos, como por exemplo, esse gráfico de barras, onde você tem a quantidade de alunos por curso. Nós vamos ter também um outro gráfico, no qual nós vamos ter aqui a distribuição de desempenho dos alunos. E por último, aqui no final do nosso projeto, nós vamos exportar dois arquivos CSV. Um deles nós vamos ter um resumo dos alunos aprovados e depois um outro dos alunos em destaque para que possa ser salvo e feita análise posterior desses dados, dessas informações, ok? Então vai ser um projeto de análise de dados bem completinho, utilizando Pandas, e eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, bora ao código. Então, para começar o projeto de hoje, nós vamos utilizar esse arquivo CSV. Esse arquivo está disponível para download aqui na descrição desse vídeo, então vocês podem baixar esse arquivo para que vocês também possam replicar os códigos em Python no computador de vocês. Mostrando esse arquivo aqui no Excel, que fica melhor da gente visualizar, nós vamos ter aqui a primeira coluna com os alunos. Será um total de 500 alunos nesse nosso projeto. E como eu já havia adiantado, nós nas colunas seguintes vamos ter o curso que cada um desses alunos fizeram, a nota, a frequência que ele teve, se ele realizou algum projeto e se ele foi certificado ou não no curso. Agora é muito importante que quando você for iniciar o projeto, o arquivo Python que você vai criar deve estar na mesma pasta que o arquivo CSV com os dados, tá? Então vocês baixem o arquivo, coloquem ele numa pasta e quando for começar o projeto Python, salve na mesma pasta aonde você colocou o seu arquivo CSV. Então aqui eu já criei essa pasta, coloquei o meu arquivo CSV dentro. Eu posso agora aqui iniciar um novo projeto. Então vou colocar aqui como nome principal.py. E agora vamos às nossas primeiras importações de biblioteca. Primeiro, nós vamos importar a biblioteca Pandas. Então eu vou colocar aqui o import pandas spd. Então nós estamos, como de praxe, dando um apelido para a biblioteca Pandas. Então quando precisarmos chamar essa biblioteca, nós vamos utilizar o pd. Em seguida, eu vou importar a Matplotlib. .pyplot splt. Então essas duas bibliotecas serão fundamentais para o nosso projeto de hoje. Então a biblioteca Pandas vai ser fundamental para a gente fazer a análise desses dados, fazer cálculos de média, por exemplo, e depois a Matplotlib vai nos auxiliar em gerar os gráficos, tá? Então importado agora as bibliotecas, vamos pular aqui uma linha. E vamos partir agora para o carregamento desses dados, tá? Então eu vou aqui criar uma variável, então vou colocar essa variável com o nome de dados. Vou chamar agora a minha biblioteca pandas, então vou colocar pd.read_csv. E agora, entre parênteses e aspas simples, eu coloco o nome do arquivo que eu estou trabalhando, que é o alunos_cursos_online. Então, eu coloco alunos, curso, online.csv. Depois das aspas simples, eu vou colocar aqui o separador e entre aspas simples, ponto e vírgula. Então, nessa linha, eu vou armazenar na variável dados
o arquivo que a biblioteca Pandas vai fazer a importação para mim, do alunos_cursoonline.csv, e aqui eu estou indicando que o separador desse arquivo CSV é o ponto e vírgula. Geralmente, praticamente grande parte dos arquivos CSV, o separador vai ser o ponto e vírgula. Mas se houvesse algum outro caractere nesse seu arquivo CSV, você ia indicar esse caractere aqui no CEP. Então, se fosse, por exemplo, 2 pontos ou apenas a vírgula, é muito difícil que isso aconteça porque o padrão é o ponto e vírgula. Mas aqui você define qual o separador que você vai utilizar para a leitura do seu arquivo CSV. Então, no meu CSV está tudo separadinho por ponto e vírgula, então no meu CEP eu coloco também o ponto e vírgula, tá? E agora, na linha de baixo, eu vou dar um print. Vou colocar aqui print. Vou utilizar um /n para fazer aqui uma quebra de linha. E vou escrever aqui, primeiros registros. Em seguida, vou dar outro print. E agora, sem aspas simples, eu vou chamar a minha variável dados, ponto, head. Abro e fecho parênteses. Esse comando print dados.head, ele vai me imprimir a variável dados, no entanto, o head vai mostrar apenas os 5 primeiros registros desse arquivo CSV. Então, vou dar aqui um Ctrl S, vamos salvar esse arquivo, eu vou rodar ele agora, e notem que aqui embaixo agora, eu tenho os meus 5 primeiros registros. Então, o aluno, o curso, a nota, a presença, os projetos que eles realizaram, a quantidade de projetos e se foi certificado ou não, tá? Então, esse comando ele é muito interessante para você testar se a linha anterior funcionou corretamente. Então, até aqui está tudo certo. Ele está fazendo a importação, o carregamento desses dados e aqui nós estamos visualizando as 5 primeiras linhas, ok? E agora, vou pular aqui uma linha, vou inserir um novo print, seguindo também o padrão do /n. E vou colocar informações gerais. Em seguida, eu vou chamar a minha variável dados.info, abro e fecho parênteses. Aqui eu vou ter algumas informações gerais, como nome de coluna, tipo de dados, se há algum valor nulo. Essa informação aqui vai ser passada através do dados.info, ok? Então, vou aqui de novo dar um Ctrl S para salvar, vou rodar, e agora aqui embaixo ele vai fazer a análise desses dados, né? Primeiro aqui os 5 primeiros registros, e agora aqui em informações gerais, eu tenho aqui o meu data frame, ele mostra aqui o tamanho, a quantidade de colunas, ele me mostra aqui se há valores nulos, então no nosso caso aqui não tem, o tipo de dados também que foi utilizado, então float, int, object. Então você tem aqui um resumo, dtypes embaixo também mostra para você o tipo de dados e a quantidade por coluna, memória usada, e aí você pode utilizar então essas informações como lhe convir melhor, tá? Então, nós temos aqui agora um panorama geral desse nosso arquivo CSV. E o mais importante dessas informações agora seria que nós não temos valores nulos, né? E vamos fazer essa verificação agora mais específica, porque é muito importante fazer essa correção. Então, para evitar problemas na sequência desse nosso tratamento de dados, é muito importante verificar se há valores nulos. Então, para isso, eu vou voltar agora aqui ao meu código, vou colocar mais um print, seguindo aqui com o padrão /n, valores nulos por coluna. E aí, para eu fazer essa verificação, eu vou colocar novamente um print, vou chamar a minha variável dados.isNull, abro e fecho parênteses, então ele vai verificar se há valores nulos, se é nulo o valor que tem ali na minha variável dados, e eu quero que ele faça a soma desses valores. Então, se há valores nulos, quantos valores nulos eu tenho nesse meu arquivo CSV? Então, agora eu vou salvar, Ctrl S, vou rodar,
E observem que aqui ele mostra valores nulos por coluna. Então, nós não temos nenhum valor nulo na nome, nem na curso, nota, presença, projeto, certificados. Então, isso já é uma etapa que a gente já vai avançar, não vai precisar fazer tratamento de valores nulos, a gente já pode continuar, o arquivo está ok, impecável, a gente agora pode dar sequência aos nossos códigos. Então, verificação feita, tudo certo nas 6 colunas aqui do nosso arquivo CSV. Então, essa foi a nossa primeira etapa do projeto, fazer o carregamento desses dados, fazer uma análise bem básica sobre como está se comportando, tipos de dados, se tem valor nulo ou não. Então, essa primeira fase a gente já concluiu. Agora vamos partir para uma segunda fase. Aqui nós vamos criar algumas colunas a mais nesse nosso arquivo CSV. Essa vai ser a nossa primeira etapa. Eu quero criar uma coluna que mostre para mim se o aluno foi aprovado. E aí, para fazer isso, nós temos que definir um critério. O aluno, para ser aprovado, ele vai precisar ter uma nota maior ou igual a 6 e também ele vai ter que ter uma frequência mínima de 75%. Então, para que ele seja aprovado, essas duas condições precisam ser verdadeiras. Então, eu vou colocar agora aqui, pulando mais uma linha, vou chamar a minha variável dados, vou colocar aqui o nome da coluna que eu vou criar, que vai ser aprovado, igual dados, entre colchetes e aspas simples, eu vou colocar a minha coluna nota, e vou começar aqui a definir meu critério. A nota precisa ser maior ou igual a 6. Coloco agora aqui o sinal que vai representar o E. Então, a nota precisa ser maior ou igual a 6. E agora eu faço a minha segunda verificação. Então, primeiro, se a nota for maior ou igual a 6, abro parênteses, coloco agora aqui a minha variável dados, e aí eu chamo a coluna presença. E aí eu preciso digitar exatamente igual está no meu arquivo CSV. Então, a presença, ela está escrita com parênteses e o símbolo da porcentagem. Ela precisa ser maior ou igual a 75. Então, a coluna aprovado, ela vai ser criada e vai verificar se a nota for maior ou igual a 6 e a presença for maior ou igual a 75, ele vai me dar o retorno a palavra true, verdadeiro. E se ele não cumprir essa condição, vai aparecer falso. Então, os que foram aprovados vai aparecer como true e os que foram reprovados aparecem como false. Essa coluna ela foi criada, tá? Eu vou dar um print agora para visualizar todo o meu data frame e verificar se essa coluna realmente foi criada. Então, eu venho aqui, coloco print, dados, vou salvar, vou testar. E olha aqui embaixo. Ele vai mostrar aqui os primeiros alunos, os 5 primeiros e os 5 últimos, todas as colunas que já existiam, e no final a coluna aprovado. E aí ele coloca false para aqueles alunos que não passaram, que estão reprovados, e true para aqueles que foram aprovados. Então, notem o primeiro aluno, ele teve uma nota 7.6, cumpriu a condição. No entanto, a frequência dele foi só de 71%, e o mínimo teria que ser 75%. Então, as duas condições precisam ser verdadeiras para que ele seja aprovado. Já o segundo aluno, ele tirou nota maior que 6, 9.9, e teve uma frequência de 90%. Então, na coluna aprovado, eu tenho o valor de true. E assim ele vai verificando para os 500 alunos que nós temos aqui no nosso arquivo CSV. Ok? Então, coluna aprovada foi criada com sucesso. No entanto, eu não preciso fazer a visualização desse data frame agora, então eu vou apagar aqui o meu print. Esse print foi só para testar, para ver se realmente ele criou a coluna. E agora, eu quero criar aqui uma pequena função. Essa função ela vai fazer a análise das notas, especificamente das notas de cada aluno, e vai me dar um resultado. Ele vai dizer qual foi o desempenho do aluno, se foi alto, se foi médio ou se foi baixo. Então, por exemplo, se a nota for maior ou igual a 8, eu vou dizer que o desempenho dele foi alto. Se essa nota estiver entre 6 e 8, médio, e abaixo de 6, baixo. Então, eu vou criar agora aqui essa minha função, que eu vou chamar ela de classificar desempenho
Vou abrir parênteses, fechar e colocar dois pontos. No entanto, geralmente quando a gente inicia uma função, isso aqui já é o suficiente, você coloca o conteúdo embaixo. Só que eu vou precisar de uma informação fundamental para dentro dessa minha função, que é a nota. Eu preciso agora saber a nota do aluno para poder fazer esse comparativo e definir o rendimento dele. Então, para dentro da minha função, eu vou chamar os dados de nota. Então, eu vou colocar aqui nota entre parênteses para receber esses dados e aí sim, então, eu vou fazer a minha condicional if para poder medir o desempenho de cada aluno. Então, agora eu coloco aqui if, se a minha nota for maior ou igual a 8, então eu quero que ele me retorne, então return, entre aspas simples, alto. Vou subir um pouquinho mais aqui a nossa tela. Agora, vou fazer um elif, se a nota for maior ou igual a 6, eu quero que ele me retorne, então, return, entre aspas simples, médio. E a minha última condição, então posso colocar aqui um else, se a nota não for maior ou igual a 8 e nem estiver entre 6 e 8, só pode ser menor. Então eu quero que ele me retorne, então return, baixo. Vou descer aqui, vamos para a próxima linha. Feita a minha função classificar desempenho, eu vou criar agora uma nova coluna para o meu arquivo CSV. Vou chamar a minha variável dados, e essa coluna vai se chamar, entre aspas simples, desempenho. E essa coluna ela vai ser igual, e aí eu coloco minha variável dados, entre colchetes e aspas simples, a minha coluna nota, ponto, e agora eu quero que ele aplique a minha função classificar desempenho nessa coluna que eu estou criando, que é a coluna desempenho. Então, eu vou colocar ponto apply, e entre parênteses eu vou colocar a minha função classificar desempenho, tá? Então, estou criando uma coluna chamada desempenho, onde ele vai pegar as notas da minha coluna nota e vai aplicar a minha função desempenho, ou seja, ele vai criar essa coluna, vai verificar as notas e vai fazer aqui a condicional if, retornando se a nota está classificada como alta, média ou baixa, se o desempenho, na verdade, dele está dentro dessa classificação. Para a gente poder fazer uma prévia, vamos dar um print. Então, vou printar de novo aqui dados, vou salvar, Ctrl S, vou rodar e vamos ver agora aqui o resultado que o Python nos traz. Então, notem que nós temos aqui uma nova coluna. Então, nome, curso, nota, presença, projetos, certificados, a coluna aprovado, que nós criamos anteriormente, e agora a coluna desempenho. Então, ele vai fazer a análise de cada nota e definir se o desempenho dele foi médio, alto ou baixo. Tá? Então, mais uma coluna criada com sucesso no nosso projeto. Vou apagar esse print aqui, por enquanto ele não vai ser útil. Vou pular uma linha e vamos partir agora para uma terceira parte do nosso projeto. Nós vamos fazer aqui uma estatística simples, utilizando cálculos de média. Então, eu vou pegar aqui e criar uma variável chamada média underline notas. Vai ser igual a dados ponto group by, abro parênteses, aspas simples, vou chamar aqui curso, abro chaves, duas vezes, nota, ponto, min, abro, fecho parênteses, ponto, sort, underline values, abro parênteses, coloco aqui nota, vírgula, ascending, false.
E agora, vamos entender o que está acontecendo nessa linha de comando aqui. Então aqui, o dados.groupby curso nota.min, vamos explicar esse pedacinho aqui primeiro, tá? O que vai acontecer? Vamos olhar aqui o nosso CSV. Eu tenho vários cursos, Excel, SQL, Data Science, Power BI, Python. Então, o que ele vai fazer? Ele vai agrupar esses cursos. Essa é a primeira parte. Depois, ele vai pegar a nota, então vejam aqui, e vai, utilizando aqui o ponto min, calcular a média. Então, ele vai pegar, por exemplo, Python, pega todas as notas de Python e tira uma média. Depois ele pega Power BI, por exemplo, agrupa todas as notas de Power BI e calcula uma média. Então, ele vai ter agora uma média por curso, tá? Então, é isso que esse trecho de código aqui faz. O GroupBy vai agrupar e o notas.min ele vai pegar e vai calcular a média utilizando a coluna nota. Perfeito? E o sort.values, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a classificação desses dados por ordem decrescente. Ele vai ordenar do maior para o menor. A gente vai fazer o teste agora aqui e aí você vai poder visualizar melhor, tá? Então, ele vai pegar os valores da coluna nota e vai então colocar o ascending false, que é ordenar do maior para o menor. Vamos visualizar agora esses dados na tela. Vou colocar aqui um print, /n, média de notas por curso. E na linha de baixo, vou inserir um novo print, onde eu vou colocar a minha variável. Vou visualizar a minha média, underline, notas. Então, vamos agora salvar, Ctrl S, vamos rodar. E olhem aqui o resultado no finalzinho da nossa tela. Então, eu tenho aqui o curso, Power BI, a média de notas dos alunos de Power BI foi 7.3. Dos alunos do curso de Data Science, 7.2, depois Excel 7.0, assim como SQL, Python, né, o número aqui ele é quebrado, mas dá para verificar que o Excel teve uma nota maior, uma média maior do que o SQL e o Python. Então aqui, como eu coloquei o ascending false, ele vai mostrando do maior para o menor. Se eu mudar aqui e colocar true, então vou salvar, vou testar. Então ele inverte agora aqui a classificação, colocando em ordem crescente do menor para o maior. Ok? Mas no meu projeto, eu vou deixar ele como false. Então, nós criamos agora uma média de notas por curso, tá? A minha próxima análise, eu quero saber a quantidade de alunos que foram aprovados por curso. Então, ele vai pegar aquela nossa coluna aprovada, que tem ali os valores booleanos de true or false, e vai contar quantos foram true e vai fazer essa soma por curso. Vamos ver o código aqui e depois testar, que aí vai ficar melhor da gente entender o que o Python vai fazer. Então, eu vou começar criando uma variável chamada aprovados, underline por curso, vai ser igual a dados, ponto, e aí eu quero saber a soma por curso, então eu vou utilizar de novo aqui o GroupBy, abro parênteses, como eu quero para o curso, eu chamo de novo aqui a minha coluna curso, e o meu critério de soma será a coluna aprovados. E aí eu utilizo chave, abro aspas simples, aprovado. E o que eu quero que ele aplique? Eu quero que ele agrupe para o curso, vá lá na coluna aprovado e some os alunos, tá? Então eu vou colocar agora aqui, ponto sum. Abro e fecho parênteses. Então, nesse código, ele vai agrupar por curso, pegando a coluna aprovado e fazendo a soma só dos valores que são true. Então, nós vamos ter a soma dos valores, a quantidade dos alunos aprovados por curso. E aí eu venho agora aqui e vou fazer o print. Então, vou seguir aquele padrãozinho, vou colocar aqui primeiro um título, total de aprovados, por curso.
E na linha de baixo, eu vou imprimir a minha variável aprovados por curso. Vamos agora salvar, Ctrl S, vamos rodar, testar, e pronto. Aqui embaixo nós temos o total de aprovados por curso. Então, no curso de Data Science, nós tivemos 28 alunos aprovados, no Excel 31, Power BI 37, Python 50, SQL 31. E notem que os valores eles não seguem uma sequência, uma ordem crescente ou decrescente, porque nós não aplicamos nenhum método para efetuar a classificação. Mas a ideia é essa mesmo, a gente visualizar dessa forma. Então, aqui você tem os números só dos alunos que foram aprovados, separados por curso. Perfeito? E agora, nessa minha análise de dados, nessa próxima etapa da minha análise de dados, eu quero construir alguns gráficos. Então, pegar o que eu tenho dessas informações aqui do meu arquivo CSV e montar um gráfico para que a gente possa visualizar melhor esses dados que foram tratados aqui. Então, vou colocar aqui dados, entre colchete e aspas simples, eu vou colocar curso, ponto, value, underline counts, abro e fecho parênteses, ponto, plot e abro parênteses. Nessa linha de código, eu já vou adiantar aqui a explicação. O que eu quero fazer? Eu quero criar um gráfico de barras onde ele me mostre separadamente os alunos por curso. Ele vai me mostrar quantos alunos há por curso. Perfeito? Então, por isso que a gente coloca aqui, chama da coluna curso, value counts. Então, ajustando aqui melhor a minha tela para a gente poder visualizar melhor o código. Eu vou agora aqui, dentro do meu plot, colocar kind igual a bar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Definindo o meu tipo de gráfico. O tipo de gráfico vai ser um gráfico de barras. E agora, a cor. Então, vou colocar aqui na linha de baixo, tá? Color. Então, color eu vou colocar igual a sky blue. Vai ser um tom de azul bem clarinho. Aqui eu preciso colocar uma vírgula depois do kind. E depois do sky blue também uma vírgula, se eu for colocar mais alguma formatação nesse meu gráfico. Então, depois do color, eu vou colocar agora o fig size, que vai ser referente ao tamanho desse meu gráfico. Então, entre parênteses, eu vou colocar 8,5. Vírgula de novo. E para encerrar, o título do meu gráfico. Então, o título, o title. Então, o meu título vai ser quantidade de alunos por curso. Esse é o título do meu gráfico. Meu parêntese já está fechado aqui embaixo. Continuando agora aqui o código do meu gráfico, eu vou colocar agora aqui o plt.xlabel e entre parênteses e aspas simples, vou colocar curso. O xlabel, ele é o título do eixo X do gráfico. Então, aquele título que vai ficar na horizontal. Então, no meu gráfico eu vou ter o eixo X e o eixo Y. Então, o título do eixo X não confundam com o título principal do gráfico. Quando ele estiver rodando, a gente vai identificar cada parte. Mas eu vou ter o título do eixo X e o título do eixo Y. É obrigado a colocar? Não. Mas a gente vai utilizando esses recursos para vocês poderem aprender e visualizarem aonde vai ficar cada informação no meu gráfico. Então, o eixo X vai aparecer curso e no meu plt.ylabel, no meu eixo Y, eu vou colocar, entre aspas simples, alunos. Depois eu vou acrescentar aqui o plt.type underline layout. Então, ele já coloca aqui para mim a sugestão do código. Abro e fecho parênteses. Então, ele vai ajustar agora aqui o layout do meu gráfico para que também não haja sobreposições. Esse não vai ser o único gráfico que nós vamos exibir na tela, tá? Então, agora, depois do plt.type layout, finalmente eu vou exibir esse meu gráfico. Então, eu vou colocar plt.show, abro e fecho parênteses, e esse é o código, então, que finalmente vai mostrar o meu gráfico na tela. Vamos, então, agora testar. Ctrl S, vamos rodar. E pronto. Vou maximizar aqui para a gente analisar o gráfico. Então, o título, quantidade de alunos por curso.
Nós estamos visualizando aqui graficamente a quantidade de alunos de Python, de Power BI, Excel, de Data Science e SQL. Então aqui o meu título do eixo Y, alunos, e o título do eixo X, o X-Label, curso, que ficou aqui na parte inferior da tela, tá? Com a cor Sky Blue, esse azul bem clarinho, eu tenho aqui então o meu gráfico de barras. Voltando então agora aqui ao meu código. Então que tipo de gráfico que eu vou criar agora? Lembrem da coluna desempenho, que ela mede se o desempenho foi alto, médio ou baixo. Eu quero criar agora então um gráfico em pizza que mostre proporcionalmente como foi o desempenho desses alunos. Então cada fatia vai mostrar quantos alunos tiveram desempenho alto, quantos tiveram médio ou baixo. Tá? Então eu quero visualizar essas informações graficamente, repetindo, utilizando um gráfico de pizza. Então agora eu vou pegar aqui novamente a minha variável dados, entre colchete e aspas simples eu vou chamar agora aqui a minha coluna desempenho, ponto value counts, mesmo código anterior, abro, fecho parênteses, ponto plot, abro parênteses, aperto Enter e agora eu vou fazer a formatação desse gráfico. Lembra? Nós começamos aqui com o kind, que é o tipo de gráfico, e agora vai ser o gráfico em pizza, tá? O pie. Não podemos esquecer de colocar a vírgula. Agora nós vamos definir na visualização do nosso gráfico para que apareça em porcentagem com uma casa decimal. Então eu coloco entre aspas simples, porcento 1.1 F e o porcento duas vezes, tá? Então esse auto PCT, ele vai fazer com que a gente possa visualizar essa porcentagem com uma casa decimal, tá? Agora, nós temos o Start Angle igual a 90. Não podemos esquecer da vírgula aqui em cima. E agora esse Start Angle, ele vai começar o gráfico de cima num ângulo de 90 graus, tá? Então Start Angle 90, vou colocar vírgula. E para finalizar a parte principal do meu gráfico, porque nós ainda não terminamos a formatação dele, eu vou colocar o título. Então o título vai ser Distribuição de Desempenho. Agora, fora do parênteses, vou descer, pular uma linha. Na sequência do meu gráfico, eu vou para o YLabel, plt.ylabel. E aqui, o que eu quero fazer? Eu quero remover o título que ele coloca por padrão no meu eixo Y. Então, eu vou colocar plt.ylabel e vou deixar aspas simples assim. Vou abrir e fechar as aspas simples, ou seja, vai ficar vazio, ele não vai colocar nenhum título no eixo Y, e é essa a minha ideia. Se eu não faço isso, ele vai colocar por padrão um título nesse eixo Y, e eu colocando vazio, não aparece nada. E agora, para encerrar, eu vou visualizar o meu gráfico. Então, vou colocar plt.show, abro e fecho parênteses. Então, nessa primeira linha do nosso gráfico, nós estamos definindo um gráfico de pizza com duas casas decimais, iniciando num ângulo de 90 graus, com o título Distribuição de Desempenho. Estou eliminando o título do eixo Y e agora eu vou visualizar esse gráfico. Então, vou salvar, vou rodar. Ele primeiro vai me mostrar o gráfico de barras, normal. E ao fechar agora o gráfico de barras, ele vai plotar para mim o gráfico de pizza. Então, notem, eu tenho aqui distribuição de desempenho, não há nenhum título no eixo Y. Aqui eu tenho alto 38,4%, lembra que nós definimos aqui também as casas decimais. Veja o ângulo, ele está iniciando aqui no ângulo de 90 graus, conforme nós pedimos. O baixo 30%, o médio 31,6%. Vou maximizar aqui. E esse é o gráfico de pizza, onde mostra para a gente uma prévia de quantos alunos aqui, qual foi a porcentagem dos alunos com desempenho alto, baixo e médio.
Então, a gente percebe aqui que os alunos que tiveram um desempenho alto foi a maioria aqui na nossa escola. Para encerrar o nosso projeto, nós vamos agora exportar alguns dados. Então, primeiro, nós vamos criar um data frame só com os alunos que foram aprovados, tá? Então, eu vou pegar aqui e criar uma variável chamada alunos_aprovados. Vai ser igual a dados, abro o colchete, dados, abro ele aqui de novo, entre aspas simples, aprovado. Isso tudo vai ser igual a true. Então, nessa linha, veja que interessante. Eu vou criar agora uma base de dados nova. Então, eu vou primeiro aqui iniciar com uma variável, alunos aprovados, tá? Vou lá em dados, onde eu carreguei, a minha variável onde eu carreguei o meu data frame. E eu quero que ele crie agora um novo data frame, mas com uma condição. Eu quero as mesmas informações, eu quero nome, eu quero curso, nota, presença, projetos, certificados. No entanto, eu quero apenas que ele puxe para mim os alunos aprovados. Então, aqui do meu data frame, eu quero só os alunos aprovados, que estão com aprovado igual a true, tá? E eu quero que ele gere para mim agora um CSV. Então, nesse CSV, a gente vai visualizar as informações completas, mas só dos alunos que foram aprovados. Então, eu venho agora aqui embaixo para gerar esse arquivo CSV, coloco o nome da minha variável, alunos_aprovados, ponto to_CSV, então, os dados da minha variável alunos aprovados para CSV. Aí eu abro parênteses, abro aspas simples e vou colocar o nome do meu arquivo. Então, qual o nome que eu quero para esse novo arquivo? Ele vai ser aprovados, alunos_aprovados, ponto CSV. Vou acrescentar aqui o index igual a false e o meu separador que eu vou utilizar nesse arquivo CSV, que é o padrão, igual a ponto e vírgula. Então, recapitulando, eu vou pegar aqui o meu resultado da variável alunos aprovados, vou passar ele para CSV, to_CSV, o nome do arquivo vai ser alunosaprovados.csv. Esse index false, para que ele serve? Quando ele criar um data frame novo, se você não deixar esse index igual a false, ele vai criar uma coluna nova, uma coluna de índice, e essa vai ser a primeira coluna do nosso data frame. Então, para que não apareça essa coluna index, a gente coloca ele aqui como false, e é muito importante não esquecer desse detalhe. E aqui o separador, que eu quero do meu arquivo CSV, vai ser o ponto e vírgula, que é o padrão utilizado para qualquer arquivo CSV. Pelo menos na maioria dos arquivos desse tipo, você vai encontrar o ponto e vírgula como separador. Então, quando eu rodar agora esse programa, ele vai fazer toda aquela nossa análise de dados, vai plotar os gráficos na tela e vai gerar agora um arquivo novo, onde nós vamos ter os alunos aprovados. Vamos fazer o teste. Ctrl S e vou rodar. Como é um número muito alto de alunos aprovados, pode demorar um pouquinho para que o arquivo seja carregado aqui do lado esquerdo, tá? Então, eu vou rodar, apareceu aqui a minha análise de dados, o meu gráfico. Então, fechei aqui o primeiro gráfico, fechei o segundo, e olhem aqui do lado esquerdo que eu tenho agora um novo arquivo CSV só com os alunos aprovados. Vou abrir aqui para a gente fazer a visualização dele. Então, vejam que eu tenho as mesmas informações. Eu tenho nome, curso, nota, presença, projeto, certificados, as duas colunas que nós criamos, aprovado e desempenho, porém, essas informações são referentes apenas aos alunos aprovados. Perfeito? E agora, para encerrar a minha análise de dados, eu quero gerar o meu último arquivo. Eu quero gerar um arquivo CSV que mostre os alunos que tiveram alto desempenho, mas que ao mesmo tempo obtiveram o certificado. Então, vamos agora aqui ao nosso código. Vou criar uma nova variável chamada destaques. Então, eu quero os destaques dessa minha escola, desse meu curso.
quais foram esses alunos que obtiveram um alto desempenho e receberam o certificado também. Então, o destaques vai ser igual a dados.carry, abro parênteses, vou colocar a coluna desempenho, ela vai ter que ser igual a alto, nesse caso eu utilizo aqui aspas, porque eu já abri aspas simples aqui, então eu vou utilizar aspas, e o certificado precisa ser igual a sim. Então, primeiro eu vou fazer um filtro e vou armazenar na minha variável destaques. Então, eu estou colocando dados.carry, que vai me auxiliar a construir esse filtro, onde eu quero os dados dos alunos com desempenho alto e também o certificado como sim. Então, alunos que receberam o certificado pelo curso. Na sequência, eu tenho um código agora parecido com o que foi feito anteriormente para exportarmos o arquivo com os alunos aprovados. Eu vou pegar a minha variável destaques, ponto to_csv, abro parênteses, vou definir o nome do arquivo que eu quero, então vou colocar alunos _destaque ponto csv, vírgula, o index igual a false, é muito importante a gente definir para não criar uma coluna de index no nosso novo data frame. E o nosso separador vai ser igual a ponto e vírgula. Agora eu vou salvar, vou rodar. Tenho aqui o meu primeiro gráfico visualizado, o segundo, e pronto! Nós temos aqui o nosso último arquivo concluído, onde você vai ter nesse arquivo CSV o aluno, o curso, a nota, a presença, projetos, mais aquela condição de que ele precisa ter sido certificado, então certificado igual a sim, e o desempenho precisa ser alto. Então eu já tenho aqui na minha tela esse arquivo CSV gerado com esses filtros aplicados. Vamos acrescentar aqui só uma última linha no nosso projeto, onde eu vou colocar um print /n arquivos exportados, dois pontos, e aí eu vou colocar o nome do arquivo, alunos _aprovados, ponto .csv e alunos _destaque, ponto .csv. Então vou salvar mais uma vez. Vamos rodar agora o nosso programinha pela última vez. Então, nós temos aqui o nosso gráfico, o gráfico de pizza, as informações aqui sobre o nosso data frame. Então, os primeiros arquivos, né, que nós visualizamos do nosso CSV principal, depois as informações gerais, se continha algum valor nulo, que deu tudo zero, em cada coluna está tudo certinho, não tem nenhum valor nulo que precisa ser tratado. Calculamos uma média de notas por curso, um total de alunos aprovados por curso, e aqui no final ele gerou, então, arquivos exportados, alunosaprovados.csv e alunosdestaque.csv. E automaticamente, ao rodar o programa, nós temos esses dois arquivos gerados aqui no nosso Python. Então, na nossa pastinha, onde ficam armazenados os documentos, ele já inseriu para mim esses dois arquivos novos na extensão CSV. Perfeito? Então, notem, turma, o que nós somos capazes de fazer utilizando o Pandas, a Matplotlib aqui dentro do Python. Então, essas informações são muito importantes para uma empresa. Então, imagina numa escola que precisa entender como é que está a situação de cada aluno em cada curso, quer saber se os alunos foram aprovados, quais foram os destaques,
a média de notas por curso. Então, para que ela possa fazer mudanças e melhorias, é muito importante efetuar a análise de dados. E nós demos aqui um bom exemplo, utilizando pandas dentro do Python, de como pegar esses dados, carregar, fazer alguns dados estatísticos, como no nosso caso aqui foi o cálculo da média, plotar alguns gráficos, pegar as informações mais relevantes, aplicar um filtro e exportar esses arquivos para que a pessoa que vai trabalhar com esses arquivos possa tomar decisões diante dos dados que a gente preparou para ela. E esse então foi o nosso vídeo de hoje, era isso que eu queria passar, trazer de conteúdo para vocês treinarem um pouco. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E eu peço para vocês encarecidamente, turma, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhem, ative o sininho para receber notificação de novos cursos. Lembrando que no nosso canal nós temos também dicas de SQL, Excel, de Power BI, entre outras ferramentas que vão agregar muito o aprendizado de vocês. Então, turma, por hoje é só. Meu muito obrigado, bons estudos e até o próximo vídeo com dicas de Python. Até lá!